Bruno? Nós causamos danos a nós mesmos. Deus não criou o homem para reagir, Deus criou o homem para agir. Quando você pisa no solo, no terreno da reação, você vai cair, você vai errar. Domínio próprio. Precisamos crescer no domínio próprio. Melhor é aquele que tem domínio próprio do que aquele que conquista uma cidade. Pastor, estou fazendo um projeto de evangelização, vamos conquistar aquele bairro, vamos conquistar aquela vila, vamos... Você tem domínio próprio, irmão? Não, não tem, então não vai conquistar nada. Conquiste você primeiro. Aprenda a viver uma vida de cruz. Primeiro, cada dia negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, aí siga Jesus. Amados, Deus só trabalha com pessoas mortas. Eu estou seguindo Jesus hoje. Espera lá, mas eu já fiz a tarefa que ele pediu. Que tarefa? Eu já neguei a mim mesmo, já tomei a minha cruz? Ainda não. Então eu não posso segui-lo. Somente segue em Jesus quem nega-se a si mesmo e toma a sua cruz. Quem tem domínio próprio. Jesus não aceita seguidores que não negam a si mesmo, que não tomam a sua cruz. Ele não tem esse tipo de seguidores. E aí nós causamos danos a nós mesmos, e a gente fica procurando pessoas para transferir os nossos erros, as nossas culpas, para culpar alguém, porque ao menos isso anestesia um pouco a nossa consciência, isso ao menos apazigua a dor latejante da angústia pelos meus erros, pelos meus rompantes, pelos meus gritos, pelos meus exageros. Ao menos eu culpo alguém e isso alivia um pouco a minha dor presente. Domínio próprio. Terceiro ponto para nós encerrarmos. Você pode governar o seu próprio destino. Governe o seu destino. Governando o próprio destino. Queridos, tem um texto na Bíblia, você já leu, mas eu quero ler com você. Atos capítulo 24, versículos 24 e 25. Atos 24, 24 e 25. Alguns dias depois, vindo Félix com Drúxila, que era judia. Félix era um governador, um homem muito importante. Veio com a esposa dele, que era judia, mandou chamar a Paulo. Paulo estava preso, e ouvindo acerca da fé em Cristo, então ele marcou uma reunião e disse assim: Paulo está preso. Ele se assentou lá num lugar de honra e disse: traga esse prisioneiro Paulo. Paulo chegou e começou a falar com ele acerca da fé em Cristo Jesus. Mensagem da fé. O versículo 25 diz: e discorrendo Paulo também sobre a justiça, sobre o domínio próprio e o juízo vindouro, Félix ficou atemorizado e respondeu: por ora vai-te, e quando tiver ocasião favorável eu te chamarei novamente, Paulo. Querido, olha que coisa estranha. Viu um governador, uma pessoa muito importante. Paulo estava preso, e o governador vem e diz: Paulo, o que você tem a dizer? Ele diz: olha, eu tenho que falar 3 coisas para você. Eu quero falar sobre a fé em Cristo, eu quero falar sobre o domínio próprio, a fé em Cristo, a justiça de Deus, né? A fé em Cristo, justificados pela fé em Cristo. Eu quero falar sobre o domínio próprio e quero falar sobre o juízo vindouro. Domínio próprio? Não tinha um assunto melhor, mais importante para Paulo tratar com o governador? E você percebe que Paulo trata da justiça, domínio próprio e juízo vindouro. Ele coloca o domínio próprio no meio, como se estivesse fazendo um sanduíche. Por quê? Por que ele faz isso? Você já pensou nisso ou não? Já olhou isso ou não? Porque os vencedores têm a marca do domínio próprio.
Aos olhos de Félix, Paulo era um derrotado, um prisioneiro, um vencido. Mas Paulo começa a falar do domínio próprio, e de repente Félix entende que Paulo não era um vencido, ele era um vencedor. As cadeias romanas não podiam derrotá-lo, não podia vencê-lo. As adversidades não abatem aqueles que têm domínio próprio, porque uma das marcas do domínio próprio na vida de quem tem o domínio próprio é a confiança, é a certeza de que aquele que começou a boa obra vai terminá-la, não importa as adversidades, não importa as circunstâncias. Paulo fala sobre a justiça do reino de Deus, domínio próprio, juízo vindouro. Paulo coloca o domínio próprio aqui entre justiça e juízo vindouro. Sabe por quê, amados? Porque a falta do domínio próprio nos leva a rejeitar a justiça do reino, e nós vamos enfrentar o juízo vindouro. Se eu não tenho domínio próprio, eu rejeito a justiça, a justificação pela graça. Eu rejeito isso. E aí eu vou ter que enfrentar o juízo. Já que eu rejeitei a salvação, já que eu rejeitei a dádiva da graça, aí eu vou enfrentar o juízo. É disso que Paulo está falando. É essa estrutura que ele constrói para ensinar Félix. Os problemas que enfrentamos, os juízos que estamos enfrentando hoje, é porque não exercemos no passado o domínio próprio. É melhor ter domínio próprio do que governar uma cidade. Amados, o homem foi criado para exercer domínio, conforme Gênesis 1:26. Deus diz: domine sobre as aves, domine sobre os peixes, domine sobre os animais domésticos, domine. Mas o homem precisa aprender a dominar a si mesmo. Precisamos dominar a nós mesmos. Você deve dar ordem a si mesmo. Você precisa falar com você, como Davi dizia: por que te perturbas dentro de mim, ó minha alma? Espere em Deus, alma, fica quieta, alma, espere. A falta de domínio próprio é quando a nossa alma assume o volante, o controle. A nossa alma torna-se senhor do nosso espírito. E para o seu espírito estar no controle, porque o Espírito de Deus fala com o nosso espírito, o Espírito de Deus habita no nosso espírito, o Espírito de Deus nos guia pelo espírito, não pela alma. Precisamos dominar a nós mesmos, ter autorresponsabilidade. Somos nós quem devemos obedecer a nós mesmos. E é você quem desobedece você. É você quem decide não orar. É você quem decide não ler a Bíblia. É você quem decide não guardar a sua fé. É você quem decide não cultuar a Deus. É você quem decide não ir ao retiro. É você que decide, mas ninguém. Jeová está falando, aleluia. Não é? Chega em casa, tá aquele espelho grande que você tem lá para arrumar sua roupa e tal. Dá uma olhada nos olhos daquele espelho, bem no fundo, e diz: a solução para você é estar crucificado com Cristo. Não tem jeito não. Não adianta querer catequizar, ensinar, domesticar o seu eu, a sua carne. Não funciona. Os problemas que você tem, foi você que causou para você, mais ninguém. Ah, Pio, você não conhece o meu marido. Não foi ele não. Você não conhece a minha marida, a minha esposa. Não, não foi ela não. Se fosse assim, não teria o juízo eterno, não teria a mensagem de Paulo. Eu decido guardar a minha fé ou não. Você pode ser um perigo para você mesmo, um grande perigo para você mesmo.